Olá, olá! Hoje eu quero conversar com você sobre procrastinação e imaginação do tempo. Uma coisa que me pegou durante muito tempo e recentemente eu consegui tirar pelo menos boa parte, né, dessa procrastinação da minha rotina. E aí eu quero contar isso para você, porque eu vejo que muitas mulheres sentem essa dificuldade, principalmente quando o cuidado é com elas mesmas. Elas até são produtivas em alguns setores, mas quando se trata de olhar para si, cuidar da própria saúde, ter um tempo para dispor uma energia em busca de alguns objetivos, é muito difícil. Por mais que elas tenham consciência de que é importante, de que faz bem para a saúde, que elas desejam, que elas querem melhorar. Por mais que essa questão do entendimento, se fosse o conhecimento apenas, todo mundo estava fazendo o que precisava ser feito. Mas não é só isso. Então eu tô aqui para te contar algumas coisas que funcionaram na minha rotina, exemplos práticos, para que você consiga olhar para a sua rotina e também fazer esses ajustes se precisar. Então, eu me pegava muito, eu não vou usar o exemplo do exercício, mas eu vou usar do serviço doméstico. O serviço doméstico, para mim, olha, é uma coisa que me empaca. Gosto de ver a casa limpa, quem não gosta, né? Mas, principalmente, eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir manter a frequência de organização da minha casa toda semaninha, ver a casa limpa. Às vezes eu ia lá, me matava de limpar a casa uma semana, ficava lá 5, 6 horas fazendo aquela faxina. Aí na outra semana já ficava com preguiça, aí dava aquela famosa limpeza geral e aí ia ficando sujo. Quando eu via, acumulava muito serviço de novo, aí perdia 6, 7 horas de novo para fazer. Então, eu vou te falar com base nessa minha experiência, porque eu acho que se assemelha muito com a prática de exercício físico. A mulher tem a consciência, ela deseja, ela gosta de quando ela faz, né? Então, quando a gente vê a casa limpa, a gente gosta, mas acaba tendo aquela tensão da frequência. Então, é muito importante, até para outros setores da sua vida, é claro, que a gente perceba o que é a nossa imaginação mandando e o que realmente é a realidade. A gente acredita muito no que a nossa mente imagina, no que a nossa mente prevê, e isso nem sempre é a realidade. Então, eu percebia que para lavar um banheiro, eu perdia na minha cabeça 1 hora para lavar um banheiro. E eu moro em apartamento, então já não tem questão da janela, de jogar água por fora, enfim, tem algumas tarefas a menos do que quem mora em casa. E eu falava assim, nossa, 1 hora, aí eu ficava sentada, olhava o celular, aí olhava, até tinha tempo para lavar antes de ir trabalhar, e aí eu ficava assim, não, daqui a pouco eu vou. Ai, mas vai demorar muito tempo. E ficava enrolando, enrolando, enrolando. Nisso passava-se 3 horas e eu não fazia uma tarefa que na minha cabeça era 1 hora, que era muito demorado, dava muita preguiça. E aí, o que eu comecei a fazer, que é o primeiro ponto desse vídeo, de dica para você conseguir melhorar essa procrastinação? Eu comecei a marcar o tempo de todas as minhas tarefas. Quando se trata de exercício, a gente tem aquela questão da 1 hora também, né? Que 1 hora é o que vale de exercício, que se for menos que isso é melhor nem fazer ou que não presta. Mas isso não é verdade, estudos já comprovam que 15, 20 minutos de treino já tem excelentes resultados. 35 minutos tá mais do que o suficiente. Então, eu comecei a marcar todas as tarefas, das que eu tinha mais preguiça para fazer. Então, lavar a louça, eu detesto. Então, às vezes acumulava a louça na pia, e eu comecei a marcar o tempo de quanto eu gastava para lavar quando já tinha pouca louça, por exemplo, café da manhã, eu marcava o tempo quanto gastava. Almoço, quanto gastava para lavar essa louça. Pode parecer obsessivo e toque, mas você vai entender que vai fazer sentido no final.
Eu marcava o tempo de tudo. Por quê? Quando eu juntava a louça, por exemplo, do almoço, da janta, ia lavar de manhã no outro dia, ou ia café da manhã, almoço e jantar, ia lavar à noite. Eu perdi ali uns 40 minutos, dependendo do preparo que eu fazia, de tanta louça que ficava. E aquela sensação que quanto mais bagunça você vê, mais você procrastina. Porque aí você vai imaginando aquele tempo maior, 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 e você não tem vontade de começar. Isso acontece a mesma coisa com quem está sedentário. Quanto mais parado você tá, você vai imaginando que vai ser mais difícil, mais demorado, muito distante, inalcançável você começar agora e ter um resultado. E aí eu percebi que quanto mais eu acumulava, mais tempo eu gastava para lavar essa louça depois. E aí o tempo era muito curto para quando eu lavava logo ali no café da manhã, logo depois do almoço, ou almoço e janta lavava já de noite. Era tipo coisa de 10 minutos, coisa de 15 minutos quando eu juntava almoço e janta. Eu falava assim, gente, como que eu sou burra? Por que eu já não lavo essa louça há muito tempo dessa forma? Porque se eu gasto 40 minutos acumulando, eu tenho que ficar naquela tarefa que eu não gosto, mais tempo do que eu dividir ela em blocos e ver muito mais organizada a minha casa, que vai me dando muito mais prazer do que eu esperar juntar. E a mesma coisa do exercício. Você não consegue treinar 1 hora porque você não gosta, porque você não tem tempo, a sua rotina não permite, porque 1 hora para você não funciona, é muito desgastante. 20 minutos não é melhor? Essa mesma lógica da louça? Pensa comigo. Aplica isso na realidade do exercício. É melhor você fazer vários bloquinhos de 15 minutos na sua semana do que você fazer um de 1 hora se é muito difícil para você ou se você não consegue, que é impossível. Aí a gente fica imaginando a realidade perfeita que vai um dia acontecer e não vai para começar. E só vai acumulando. Outra coisa que eu percebi, assim, o banheiro não demora 1 hora para lavar. O meu banheiro, quando eu vou lavar ele bem lavado, limpar janela por dentro, lavar todos os azulejos, é de 30 a 35 minutos. Não é demorado. Também não dá para ficar enrolando, né, gente? Tem que ser agilizado. E agora eu lavo muito mais rápido, já vou dividindo na minha semana e facilita muito. Fica a dica também para você que é dona de casa. O segundo ponto nesse vídeo é perceber que esse tempo que você gasta quando você acumula para fazer, você poderia estar fazendo outras coisas mais prazerosas. Então, gente, perder 6 horas para limpar uma casa no final de semana, que eu já tô cansada a semana inteira. Eu vou acordar, vou tomar café, eu vou começar a fazer a limpeza da casa às 8 da manhã, por exemplo. E aí eu vou acabar lá meio-dia, 1 hora, às vezes 2 horas, dependendo da faxina que vai fazer. Quem que tem ânimo no sábado, depois tá cansada, e às vezes você quer fazer algum evento, chamar alguma pessoa em casa, fazer uma jantinha que eu gosto de cozinhar, desanima. Então, eu vou aplicar para o exercício esse exemplo. Se você não tem a disponibilidade de 1 hora de exercício, você tem ali menos tempo, ou se você não quer fazer porque você acha muito cansativo 1 hora, imagina que você fazer meia hora, você pode gastar meia hora com uma atividade prazerosa da sua preferência, que você já fez aquela que você se cobra internamente e ainda tem tempo para fazer o que você gosta. Olha a maravilha disso. Olha a maravilha. Você conclui aquilo que você sente culpa em menos tempo e ainda faz o que você quer sem culpa e com muito mais prazer. Gente, isso, quando eu comecei a perceber isso aqui em casa, a coisa começou a girar de uma maneira que a casa fica muito mais organizada, eu faço as coisas do jeito que eu gosto e tô cozinhando mais, tô tendo mais tempo para fazer outros pontos, né, da minha lista de prioridades do que eu não tinha antes. Por exemplo, o final de semana é um dia que eu gosto de cuidar da minha espiritualidade de sábado. Se eu limpasse a casa, ia ficar muito corrido. Aí sabe quando a gente vai criando aquela tensão, que a gente já vai ficando estressado? Acabou. Gente, é sério.
façam isso na vida de vocês. Façam esses passos, que você vai perceber que quando você marcar o tempo e ver que sobra, e aí você ajusta para economizar o tempo, é sensacional. E uma dica extra que não tá dentro dessa, Sam, que não tá dentro do que eu coloquei aqui, é você precisa entender que esse tempo que você tem, ele é muito, muito valioso. Muito valioso. É sensacional quando você entende que esse tempo você desfruta muito melhor a vida. Você desfruta, você se sente mais feliz, mais realizada, mais completo, independente da tarefa que você se propôs a fazer. O terceiro ponto é evitar perder tempo no celular para te permitir ter um controle do efeito dopamina que a gente procura, né, na vida adulta. O que é esse efeito dopamina? Essa sensação de o tempo todo buscar anestesiar o bem-estar, o efeito merecimento. Tem gente que tem isso com hábitos de celular, tem gente que tem com vício, bebida, chocolate, cigarro. Então, é um ponto que a gente precisa se atentar. Eu percebi que tinha vezes que eu passava assim, 6 horas no final de semana no celular, tipo domingo. Sabe quando você, às vezes eu crio um hiperfoco em algum tema de meu interesse, e aí eu fico pesquisando, querendo aprender e absorver o máximo sobre aquele negócio que eu tô me interessando recentemente. E aí eu perco, tipo, 6 horas de uma coisa que daqui a pouco eu vou enjoar e não vou dar continuidade. Quando às vezes é um assunto X, assim, específico, sabe? Evita se perder na dopamina, no efeito dopamina. Por quê? Você fica momentaneamente com essa sensação de prazer e sempre vai procurar a mesma coisa. E isso não é saudável. Se você tem um vício, você vai sempre procurar o vício. Se você tem um hábito de ficar no celular, você sempre vai ficar no celular e você está gastando o seu tempo. Imagina que a gente tem um relógio de vida. Esse relógio da sua vida tá correndo. E como que você tá gastando esse tempo? Sabe? Como que você tá aproveitando esse tempo que você tem disponível? E aí eu percebi que quando eu fico 20 minutos no celular agora, à toa, vendo vídeo, eu percebo, gente, esses 20 minutos eu já podia ter lavado a louça, sabe? Ou eu podia ter passado. Agora eu sei o tempo que eu demoro para passar pano em cada cômodo. Então, isso me deixa muito mais produtiva inconscientemente, sem eu precisar ficar forçando, elaborando aquelas planilhas de rotina que as pessoas não seguem. Fica ótimo na teoria. E aí, para finalizar esse vídeo, e me conta se você já se sentiu assim em algum momento, para finalizar e arrematar com o exercício, quando você fica muito tempo no celular, você fica mais tempo sedentário, mais tempo acomodado, quando você fica buscando esse efeito dopamina, seja no chocolate, na cervejinha, sabe? Não que a gente não tenha que ter prazer na vida, a gente tem sim, a gente tem que ter prazer, mas você fica num ciclo superficial que não contempla, tipo, a sua capacidade, a sua essência de vida, sabe? E quando você começa a sentir isso, quando você começa a ser protagonista da sua vida, sabe? Você tem autonomia, você tem, não é um controle no sentido do negativo, você tem ali noção de aonde você leva o seu tempo, a sua energia. Isso transforma. Então, para você que tem essa dificuldade de começar a treinar, no celular, na procrastinação, no efeito dopamina, pensa que você sempre está se prejudicando e tem a autorresponsabilidade para conseguir reverter isso. Então, vamos recapitular para finalizar? O primeiro ponto é marcar tempo das tarefas que você mais procrastina, para tirar da imaginação que é um tempo maior do que realmente você gasta, porque você vai começar a comparar com o celular e você vai perceber que você perde muito mais tempo no celular do que se fosse para fazer essa tarefa que você imagina e não está agregando em nada.
O segundo ponto é a gente economizar tempo para fazer as coisas mais prazerosas. Então, usando o exemplo agora do exercício, treine menos tempo para fazer uma coisa que você gosta, se o exercício é mais difícil para você sentir prazer. Até isso ir melhorando e aos poucos você vai progredindo. E por fim, o terceiro ponto é evitar o efeito dopamina com coisas que não agregam na sua vida e fazer essa comparação que você está perdendo, que você não está desfrutando, que você não está sendo protagonista da sua vida, que você entra num modo zumbi e não tem esse prazer, essa energia que você vê nas pessoas e você acha que é por conta de uma pílula mágica, ou você acha que é por conta que ela tem um segredo ali de organização da rotina, que você tenta ser radical, rígido, porque a partir de segunda-feira eu vou fazer isso. Não tem fórmula mágica, gente. É muito mais simples do que você imagina. E quando você entende que é muito mais simples, você cria um poder para você mesmo que eleva a autoestima, eleva o bem-estar, te dá muito mais tempo. E também, vou fazer um parênteses, se você tem essa dificuldade na sua casa, não abrace tudo. Mulheres têm essa mania de abraçar todo o serviço doméstico, porque fomos criadas assim, não é nenhuma mania, né? Historicamente, culturalmente, é imposto isso em nós. Se você tem filhos, se você tem marido, comece a delegar as responsabilidades, porque você não mora sozinho, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você pensou já em fazer essa dinâmica, se acha que faz sentido na sua vida, ou se você ainda fica meio perdida procrastinando para realizar as tarefas que você sabe que são importantes, mas não consegue colocar em prática. Um beijo e até o próximo vídeo.